Existe uma técnica que a elite financeira do mundo usa há séculos. Ela não está em nenhuma escola, não é ensinada em nenhuma universidade. E quando alguém tenta falar sobre ela, as pessoas chamam de loucura. Mas os números não mentem. Os mais ricos do planeta não chegaram onde chegaram por sorte. Eles chegaram porque programaram a mente de um jeito que a maioria nunca vai descobrir. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que é isso. Seja bem-vindo. Se você chegou até aqui, não foi por acidente, algo dentro de você sabe que existe uma forma diferente de pensar, de agir, de construir resultados. Neste vídeo, você vai entender porque a sua mente é a única diferença real entre onde você está agora e onde você quer estar. Não vou falar de fórmulas mágicas. Não vou te vender ilusão. Vou te mostrar o que Napoleon Hill documentou depois de entrevistar mais de 500 dos homens mais ricos do mundo ao longo de 20 anos de pesquisa. E vou te mostrar como isso funciona na prática, hoje, na sua vida. Mas antes, eu preciso que você faça uma coisa simples agora. Vá até os comentários e escreva: eu comando minha mente, eu comando minha vida. Não é simbólico. É um ato de intenção consciente. E você vai entender o porquê disso até o final desse vídeo. Escreve aí. Vai fazer sentido em breve. Comente agora: eu comando minha mente, eu comando minha vida, para mostrar que você está pronto para essa transformação. O que a maioria pensa que é verdade. Não é. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um ímã para o dinheiro e outras repetem os mesmos erros a vida inteira? A maioria das pessoas acredita que a diferença está no talento, na sorte, no berço certo, nas oportunidades certas. Mas isso é exatamente o que o sistema quer que você acredite. Porque enquanto você culpa fatores externos, você nunca vai olhar para o único lugar onde a mudança começa de verdade, dentro da sua própria mente. Pensa comigo. Duas pessoas nascem no mesmo bairro, frequentam a mesma escola, têm acesso às mesmas informações. Uma delas, 20 anos depois, construiu um patrimônio sólido, tem saúde, relacionamentos e liberdade. A outra ainda está reclamando das mesmas coisas que reclamava quando tinha 18 anos. O que foi diferente? Não foi a sorte, foi a forma como cada uma dessas pessoas usou a mente ao longo do tempo. A maioria das pessoas tem a mente no piloto automático. Elas acordam com os mesmos pensamentos de ontem, tomam as mesmas decisões de sempre, reagem da mesma forma a qualquer obstáculo. E depois se perguntam por que a vida não muda. Mas existe um grupo, pequeno, discreto, quase invisível, que opera de forma completamente diferente. Eles não esperam que a vida mude. Eles mudam a mente primeiro, e a vida segue. Napoleon Hill chamou isso de o grande segredo que os bem-sucedidos raramente revelam. E hoje eu vou te entregar esse segredo sem nenhum filtro. Como os ricos realmente pensam. Os ricos não pensam mais do que você, mas pensam de forma intencionalmente diferente. Existe uma distinção fundamental entre quem constrói riqueza e quem apenas sobrevive. E essa distinção não está na conta bancária. Está no padrão de pensamento que vem antes de qualquer dinheiro. Napoleon Hill, depois de anos estudando Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e dezenas de outros, identificou um padrão que se repetia em todos eles. Ele chamou isso de pensamento definitivo. O que significa? Significa que esses homens não tinham desejos vagos. Eles não queriam ser ricos um dia. Não pensavam em talvez ou seria bom se. Eles tinham clareza cirúrgica sobre o que queriam, quando queriam e o que estavam dispostos a pagar para chegar lá. E mais do que isso, eles repetiam esses pensamentos todos os dias, com intensidade emocional. Essa combinação, clareza mais repetição, mais emoção, não é filosofia. É neurociência. Cada vez que você pensa num pensamento com emoção, seu cérebro libera substâncias que reforçam conexões neurais. Com o tempo, esse pensamento deixa de ser esforço consciente e se torna parte da sua identidade. É exatamente isso que os ricos fazem. Eles não tentam ser ricos. Eles se tornam, mentalmente, a versão deles que já é rica. E então, os comportamentos, decisões e oportunidades
começam a aparecer de forma que pareceria milagre para quem não entende como a mente funciona. Mas não é milagre. É programação mental intencional. E qualquer pessoa pode aprender a fazer isso, inclusive você. Agora, o segredo, os 4 elementos da mente rica. Chegou o momento que a maioria das pessoas vai passar por cima, e é exatamente por isso que a maioria nunca vai mudar nada. Os que ficam, os que anotam, os que aplicam, são os que vão colher resultados que parecerão impossíveis para quem não prestou atenção. A técnica que vou revelar agora é composta de 4 elementos. Eles não funcionam separados. Eles só funcionam juntos, de forma consistente, ao longo do tempo. Vou-te explicar cada um deles com profundidade. Elemento 1. Objetivo com clareza absoluta. A maioria das pessoas tem desejos. Os ricos têm objetivos. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Um desejo é vago. Quero ter mais dinheiro. Quero ser bem-sucedido. Quero uma vida melhor. Um objetivo tem data, valor, forma e estratégia. Napoleon Hill era obsessivo com isso. Ele dizia que um objetivo sem especificidade é apenas uma fantasia. Então, o primeiro passo é escrever um objetivo claro, mensurável, com prazo definido. Não quero ser rico, mas sim, quero ter um patrimônio líquido de X reais até o mês Y do ano Z, por meio das seguintes ações. Quando você coloca precisão num objetivo, sua mente começa a tratar isso como uma instrução de execução, e não como um sonho distante. Elemento 2. Repetição mental diária. O cérebro humano aprende por repetição. Tudo o que você é hoje, seus hábitos, suas reações, sua forma de falar, sua forma de pensar, é resultado de anos de repetição de padrões. Se você quer mudar o resultado, precisa mudar o padrão. E isso exige repetição consciente, todos os dias, no mesmo horário. Napoleon Hill recomendava 2 momentos específicos, imediatamente antes de dormir e logo ao acordar. Por que esses 2 momentos? Porque nesses estados, a mente está em ondas cerebrais mais lentas, alfa, teta, e nesses estados, o acesso ao subconsciente é muito mais direto. É quando a programação vai mais fundo. O exercício é simples. Declare o seu objetivo em voz alta ou em pensamento, com toda a convicção que você conseguir, como se já tivesse acontecido, todos os dias, sem exceção. Elemento 3. Visualização com emoção. Esse é o elemento que a maioria subestima, e é justamente o mais poderoso. Seu subconsciente não distingue com clareza entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada com emoção intensa. Isso não é New Age. É o que experimentos em neurociência mostram com consistência. Quando você visualiza com emoção genuína, quando você sente o que sentirá quando o objetivo for alcançado, seu cérebro começa a tratar esse estado como um ponto de referência real e começa a criar comportamentos, percepções e decisões alinhadas com esse estado. É por isso que atletas de elite usam visualização. É por isso que grandes líderes empresariais falam sobre visão de futuro de forma quase espiritual. Não é romantismo, é tecnologia mental. Você precisa fechar os olhos, entrar no cenário do seu objetivo realizado e sentir. Sentir de verdade. O alívio, a gratidão, a confiança, a liberdade. Quantos mais detalhes sensoriais você incluir, mais poderosa será a programação. Elemento 4. Ações alinhadas. Esse é onde muita gente falha, porque acham que visualização substitui ação. Não substitui. A visualização cria o mapa mental, mas você precisa caminhar pelo mapa. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada. Não basta crer. É preciso agir como se o objetivo já fosse certo. Com confiança, com consistência, com uma qualidade de ação que só emerge quando você está verdadeiramente comprometido com o seu objetivo. Isso significa, toda manhã, após o ritual mental, perguntar a si mesmo qual é a ação mais importante que você pode tomar hoje em direção ao seu objetivo, e fazer essa ação.
independentemente de como você estiver se sentindo. Sentimento vem depois da ação, não antes. Por que isso funciona? A ciência por trás. Você pode estar se perguntando: por que isso funciona de verdade? Por que simplesmente repetir um objetivo com emoção mudaria alguma coisa na realidade física? A resposta está em 3 mecanismos que operam em paralelo na sua mente e no seu comportamento. Mecanismo 1. O sistema de ativação reticular. Dentro do seu cérebro, existe uma estrutura chamada Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Ele funciona como um filtro de relevância. Seu cérebro recebe mais de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas você só processa conscientemente cerca de 50 deles. Quem decide o que entra? O SAR. E ele usa como critério de seleção aquilo que é relevante para os seus objetivos e valores dominantes. Sabe quando você decide comprar um carro e de repente começa a ver aquele carro em todo lugar? O carro sempre esteve lá. Você simplesmente passou a notar. Quando você define um objetivo com clareza e repete com intensidade, você está dando uma instrução direta ao seu SAR. E ele começa a filtrar a realidade para te mostrar oportunidades, conexões, informações e situações que antes estavam invisíveis para você. Não porque elas não existiam, mas porque sua mente não estava sintonizada para percebê-las. Os ricos não têm mais oportunidades do que você. Eles têm a mente programada para enxergar as que já existem. Mecanismo 2. Neuroplasticidade e identidade. O cérebro é plástico. Ele muda fisicamente com base nos pensamentos que você repete. Cada pensamento repetido fortalece conexões neurais específicas. Com o tempo, esses padrões se tornam automáticos. Isso é o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. E isso significa algo poderoso. Você pode literalmente mudar quem você é. Não metaforicamente, fisicamente. Quando você repete pensamentos de abundância, possibilidade, competência e riqueza com suficiente intensidade e consistência, essas conexões se tornam dominantes. Suas decisões mudam. Suas reações mudam. Suas conversas mudam. Seu círculo muda. E, inevitavelmente, seus resultados mudam. Napoleon Hill chamou isso de consciência de riqueza. A ciência chama de remodelagem neural. O nome não importa. O processo é o mesmo. Mecanismo 3. Coerência comportamental. A mente humana tem um mecanismo profundo de busca por coerência interna. Quando você define uma identidade, eu sou o tipo de pessoa que... Sua mente começa a criar pressão interna para que seus comportamentos sejam coerentes com essa identidade. Isso é estudado em psicologia social há décadas. Quando você se vê como alguém rico, capaz, próspero e disciplinado, você começa a tomar decisões que correspondem a essa visão. Você evita o que contradiz essa identidade. Você busca o que a confirma. É por isso que as pessoas que constroem riqueza não estão constantemente se motivando. Elas simplesmente estão sendo coerentes com quem acreditam ser. A motivação não precede a ação. A identidade precede tudo. O custo de não aplicar isso. Agora preciso falar algo que a maioria dos criadores não vai ter coragem de te dizer. Existe um risco real em não aplicar o que você está aprendendo aqui. Não é um risco abstrato. É um risco concreto que você já provavelmente está vivendo sem perceber. Quando a mente opera no piloto automático, ela repete. Ela repete padrões de pensamento antigos. Repete interpretações pessimistas de situações novas. Repete comportamentos que já provaram não funcionar. E enquanto a mente repete, a vida estagna. A sensação é familiar para muita gente. A sensação de que os dias passam, mas nada muda. De que você trabalha muito, mas chega ao fim do mês no mesmo lugar. De que você sabe o que precisa fazer, mas não faz. De que você começa projetos, mas não termina. Isso não é falta de capacidade. Isso é falta de programação intencional. Sua mente está sendo dirigida por padrões do passado, por medos antigos, por vozes que você ouviu na infância
e que internalizou como verdade. E enquanto esses padrões operarem sem interrupção, você vai continuar produzindo os mesmos resultados. Napoleon Hill dizia que a pobreza não é uma condição financeira, é uma condição mental, e que nenhuma quantidade de oportunidade, herança ou sorte é capaz de sustentar riqueza numa mente programada para a escassez. Você já viu isso acontecer na vida real? Pessoas que ganham na loteria e perdem tudo em poucos anos. Pessoas que herdam empresas e as quebram. Atletas que faturam milhões e chegam à falência. A conta bancária foi preenchida, mas a mente não estava pronta para segurar. E o oposto também é verdade. Pessoas que perdem tudo e reconstroem, que saem do 0 2, 3 vezes, que independentemente do cenário externo, continuam criando. A diferença não está nas circunstâncias, está na mente. E a pergunta que você precisa se fazer agora é simples. Qual é o padrão que está operando na sua mente enquanto você lê isso? Você está ouvindo isso com ceticismo, esperando uma razão para não acreditar? Ou você está ouvindo com abertura, buscando o que pode aplicar? Essa resposta já é um diagnóstico da programação atual da sua mente. Tensão narrativa, manter ritmo lento e pausado. Neste trecho, diminuir a velocidade da narração. Pausas longas entre frases. Tom grave e sereno, não alarmista. Aplicação imediata. O protocolo dos 21 dias. Agora vou te entregar algo prático, não teoria. Um protocolo, que você pode começar hoje à noite. Napoleon Hill chamou de autossugestão o ato de repetir afirmações ao subconsciente com intensidade emocional. E ele documentou que em 21 dias de prática consistente, os primeiros resultados começam a aparecer, não necessariamente na conta bancária, mas nas decisões, na percepção, na qualidade dos pensamentos. Aqui está o protocolo. 1. Defina o objetivo em uma frase. Escreva no papel. Eu tenho objetivo específico até data específica. Sem vou ter. Sem quero ter. No presente. Como se já fosse real. Escreva à mão. O ato físico de escrever ativa regiões do cérebro diferentes da digitação. 2. Leia em voz alta 2 vezes por dia. Manhã, ao acordar, antes de qualquer tela ou notícia. Noite ao deitar, como último ato consciente do dia. Leia com emoção. Não como robô, com convicção, como se estivesse anunciando uma verdade que o mundo ainda não sabe, mas que você já conhece. 3. Visualize por 5 a 10 minutos após a leitura. Feche os olhos. Entre no cenário do objetivo realizado. Onde você está? O que está vendo? O que está sentindo? Quem está ao seu lado? Quais sons existem nesse momento? Construa o filme com detalhes. E sinta. Isso é fundamental. A emoção é o combustível da programação mental. 4. Identifique uma ação por dia. Ao final da visualização matinal, pergunte a si mesmo: qual é a ação mais importante que posso tomar hoje em direção ao meu objetivo? Apenas uma. Execute essa ação antes de qualquer outra coisa no seu dia. 5. Proteja sua mente no início do dia. As primeiras horas após acordar são as mais vulneráveis à reprogramação externa. Evite redes sociais, notícias negativas e conversas drenantes nas primeiras 2 horas do dia. Esse tempo pertence à construção da sua mente, não ao ruído do mundo. 6. Registre o progresso. Toda noite, antes do ritual noturno, escreva: uma coisa que avançou hoje, um pensamento que você quer abandonar e um pensamento que quer fortalecer. Esse registro cria retroalimentação consciente. Você começa a se tornar observador da própria mente. E quem observa, controla. 21 dias. Sem pular. Não porque seja um número mágico, mas porque é o tempo mínimo que a ciência aponta para que novos padrões neurais comecem a se consolidar. Depois dos 21 dias, avalie. O que mudou nas suas decisões? O que você percebeu que antes não percebia? Que oportunidades apareceram? E então continue. Porque isso não é uma dieta de 21 dias. É uma mudança permanente na forma como você opera. É o começo de uma nova identidade.
A frase que vai ficar com você. Riqueza não é o que você acumula no banco. É o que você constrói na mente antes de qualquer dinheiro aparecer. Controle o que entra na sua mente e você controla tudo o que sai da sua vida. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os mais bem-sucedidos do mundo. E a conclusão que ele apresentou, no final de toda essa pesquisa, não foi sobre estratégia de mercado. Não foi sobre investimentos. Não foi sobre timing. Foi sobre a mente. Ele disse que o segredo mais bem guardado de toda pessoa bem-sucedida não era o que elas faziam. Era o que elas recusavam a deixar entrar na sua mente. Elas recusavam o pensamento de derrota, recusavam a voz do impossível, recusavam as opiniões de quem nunca construiu nada. E, em vez disso, alimentavam sem descanso a visão do que queriam construir, até que a distinção entre desejo e realidade desaparecesse completamente. Isso é o controle da mente. E quem aprende a exercê-lo nunca mais vive na mesma frequência de antes. Você chegou até o final. E isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas assiste 2 minutos e pula para o próximo vídeo. Você ficou. Mas saber não é o mesmo que aplicar. E é aí que a diferença real acontece. Esse conteúdo vai ser assistido por milhares de pessoas. A maioria vai achar interessante. Vai até comentar algo. E vai continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Porque mudar a mente dói. Requer disciplina num mundo que vem de distração. Requer silêncio num mundo que grita. Requer foco num mundo projetado para fragmentar sua atenção. Poucos vão aplicar. E é exatamente por isso que poucos conseguem resultados que parecem impossíveis para a maioria. Você vai ser um desses poucos? Se a resposta for sim, faça isso agora. Primeiro, salve esse vídeo. Você vai querer rever. Segundo, escreve nos comentários a frase: Eu comando minha mente. Eu comando minha vida. Não como ritual vazio, como declaração de intenção. Como o primeiro ato consciente de uma nova programação. Terceiro, começa hoje à noite o protocolo dos 21 dias. Não amanhã. Hoje à noite. Escreva o objetivo. Leia antes de dormir. Visualize. E observe o que começa a mudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, controle o que entra na sua mente, porque o resto segue. Comente. Eu comando minha mente. Eu comando minha vida. Salve o vídeo. Ative o sininho. Compartilhe com quem precisa ouvir isso.